Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos aqui de novo. Quer abrir? Vamos entrar aqui. Pauleirão, gente. Ao vivo de novo para todo o Brasil. Estamos juntos, hein? Da Lava Jato ao foro privilegiado, CPIs. Estamos entrando ao vivo aqui, gente. Quer puxar ali para poder... Boa noite, Curitiba. Boa noite, região metropolitana da nossa capital, litoral do Paraná. Boa noite, você que está em Guaíra, está nas cidades de fronteira do nosso Paraná. Boa noite, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, ao vivo na nossa fanpage Fernando Francischini BR de Brasil, ao final. Você que nos acompanha pelo aplicativo, você que está na web rádio do meu site, o fernandofrancischini.com.br. Nós temos aí várias formas de acesso que nós criamos aqui do nosso programa Tolerância Zero, Lugar de Bandido na Cadeia, justamente com o intuito de podermos ter uma variedade de opções para você poder acessar e conversar comigo todas as noites. Depois de uma paradinha estratégica de 2, 3 dias, estou aqui ao vivo novamente de volta com vocês todos, fazendo a nossa transmissão para todo o Brasil e para o mundo pelas redes sociais, trazendo as matérias principais do nosso país, do nosso estado, o que aconteceu de importante na política, na segurança pública, assuntos de cidadania e vários assuntos que interessam para você que no final da tarde quer se informar no começo da noite, principalmente o que vai sair nos grandes jornais televisivos, o que vai estar nos jornais amanhã de manhã, você que está no carro voltando para casa, você que está no rádio do seu computador, pode se atualizar e ter a crítica, como diriam alguns, a crítica pesada daquilo que eu penso, que muitos de vocês que concordam pensam também sobre o que vem acontecendo no nosso país. Aqui não tem nem A, nem B, nem azul, nem vermelho, o pau come geral para qualquer lado que tenha vagabundo. Saiu matéria falando bem, saiu falando mal, sai também, inclusive de mim. O que vier de matéria, o pau come para tudo quanto é lado. Aqui nós não aliviamos nem para mim mesmo, que estou na condução do nosso programa Tolerância Zero, Lugar de Bandido na Cadeia. Jota, o que nós temos hoje de matérias principais na pauta? O que nós vamos soltar para o Brasil inteiro, que está acompanhando, e o pessoal que está nas pontas da nossa rádio, Jota? Muito boa tarde, delegado Francischini. Agora são 18 horas e 3 minutos. Nosso boa tarde a você que acompanha também pelas redes sociais. E hoje, com muita informação aqui no programa Tolerância Zero, vamos falar dos acidentes fatais no Carnaval, que mataram mais que o dobro do ano passado. 20 pessoas morreram em 192 acidentes. Briga de torcidas destrói um biarticulado, deixa um idoso ferido no bairro do Batel. E os vídeos nas redes sociais também mostram, delegado. Um trio rouba carro, assalta a loja, foge da polícia e um acaba tombado em confronto com a polícia militar. Janot pede para Aécio depor sobre o esquema de corrupção em Furnas, junto ao STF. Sem teto fazem manifestação e bloqueiam o trânsito em São Paulo. Ainda vamos falar porque o Exército, a Polícia Federal e o Ministério Público dizem que não conseguem controlar a entrada de cocaína na Amazônia. Eu era o otário do governo, eu era o bobo da corte, diz Marcelo Odebrecht. Vamos falar desse caso hoje aqui no Tolerância Zero. Após levar um tiro, um adolescente, ele aguarda ainda 20 dias para tirar uma bala que ficou alojada no seu corpo. É a saúde no Brasil. Viatura da Força Nacional, ela é usada, delegado, para manter um preso, sabe por quê? Porque não tem vaga no presídio. Você vai comentar sobre esse caso aqui no Tolerância Zero. E ainda vamos falar do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, que foi preso, eles são condenados. E vamos falar dos lobistas suspeitos de operar propina para o PMDB, que já estão em Curitiba. E para finalizar, vamos falar de um homem que foi preso depois de atear fogo na esposa e também numa criança de 7 meses. Essas e outras informações, delegado, até às 19 horas aqui no Tolerância Zero. Jota.
Eu acompanhei aqui todas essas matérias, mas teve uma que eu separei eu mesmo hoje à tarde aqui. Às vezes eu leio, eu acho que eu estou em outro planeta e que não está acontecendo com a gente aqui no Brasil. Escuta lá. Artistas lançam manifesto pedindo candidatura de Lula à presidência desde já, é o lema. Artistas intelectuais criaram na quarta-feira um manifesto defendendo a candidatura do ex-presidente Lula à presidência do Planalto. Eu já vou soltar a matéria para você ver, mas eu queria no começo dizer para você o seguinte. Artista intelectual, mas o cara que vive da arte, ou o cara que se diz chamar intelectual, não é alguém que tinha que ter estudado um pouco, que tinha que ter um pouco de discernimento intelectual. Eu quero ler a matéria aqui, eu vou passar para o Jota puxar essa matéria para nós dos chamados artistas e intelectuais que querem o Lula desde já presidente da República, para depois eu debater com você e vou soltar aqui o que vocês estão falando, louco, maluco, tá saindo de tudo aqui, para a gente entender o que está acontecendo no nosso país e se existe realmente artista intelectual nessa gama de pessoas que estão assinando esse negócio aqui. Qual que é a matéria, Jota? Solta aí, que é do Estadão, né? Do Estado de São Paulo, a matéria falando sobre esses artistas intelectuais que querem o Lula desde já na presidência da República. Depois você vai me dizer se você concorda, discorda, e se você, como eu, tem ainda dúvida se esses caras realmente podem se chamar de intelectual. O que é intelectual num país como esse que quer Lula de volta à presidência da República? Lê aí, Jota. É complicado, delegado. Olha, artistas intelectuais e intelectuais criaram nesta quarta-feira um manifesto defendendo a candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto e vão lançar na próxima segunda-feira, dia 6, também uma plataforma online para coletar assinaturas de internautas ao documento. A chamada Carta das Brasileiras ou Brasileiros, como queira, né, pede ao ex-presidente que considere a possibilidade de colocar desde já à disposição para a candidatura no ano que vem à presidência da República. É o compromisso com o Estado democrático de direito, com a defesa de soberania brasileira e de todos os direitos já conquistados pelo povo deste país, que nos faz, através desse documento, solicitar ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que considere a possibilidade de, desde já, lançar a sua candidatura à presidência da República no próximo ano, como forma de garantir ao povo brasileiro a dignidade, o orgulho e a autonomia que perderam, diz o documento. Peraí, Jota. Deixa eu entender aqui. Os caras estão querendo Lula de volta para defender a soberania do nosso país. O cara que levou o dinheiro da gente para tudo quanto é lugar. É a soberania. Levou dinheiro para Cuba, para África, para países da América do Sul, junto com o Odebrecht e as outras construtoras. Então, a soberania para esses artistas, nós vamos ler alguns daqui a pouco para vocês, é isso. E direitos conquistados pelo povo, que nos faz, através de solicitar a volta dele, que ele considera possibilidade. É um bando de puxa-saco, não é possível. Se o Lula entrar no mar e passar da cintura, morre tudo afogado. É óbvio que é joguinho combinado de política, coisa mais esdrúxula e ridícula possível. Ó, juntou meia dúzia de puxa-saco que quer voltar a mamar na teta do governo, na lei Rouanet, que é nosso imposto, que deixa de ser recolhido para ir para a saúde e para a educação, que vai bancar os tais artistas intelectuais que só falam da esquerda, dos vermelhinhos, de como nosso filho vai ser propriedade do Estado, de como é que vai liberar geral para tudo, como que a família se destrói, independente de como seja a sua família, mas ela existe. Então é isso que eu acho. Né? Mas parece que tem mais, Jota. Continua aí que parece que não foi um ou dois Zé Mané maluco que falaram isso. Tem 424 malucos falando isso. Lê, quem que é, Jota? É, muita gente. Assinaram 424 pessoas, entre elas o teólogo Leonardo Boff, o músico Chico Buarque e o ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff, Eugênio Aragão, também assinou essa questão. Representantes de movimentos sociais também estão entre os signatários, como o líder do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, também João Pedro Stedley, além de professores universitários e profissionais liberais que optam por essa questão, delegado. Peraí, volta de novo aqui, Jota. Leonardo Boff é aquele teólogo, ele entende do que teólogo? O que faz teólogo? Bom,
O cara com essa sapiência dele, com essa inteligência, pode existir teólogos que estudam religiões, etc. Mas esse cara, para mim, não entende nada. Chico Buarque, a gente já sabia, né? O povo já segue ele na rua para tocar tomate no cara, porque o cara é o fim da picada. Eu mesmo não escuto mais. Tocou no rádio o carro, meus meninos já berram. Pai, é o vermelhinho do PT, o cara lá que faz tudo com o PT. A gente já muda de canal onde meter. Então, rádio que toca Chico Buarque, a gente muda a estação. Ministro Eugênio Aragão era aquele que era procurador da República, que 100 e poucos procuradores da República, quando ele assumiu o Ministério da Justiça, assinaram um ato contra o que ele vinha fazendo, e o cara que tentou desmontar a Operação Lava Jato lá, eu mesmo fui autor de uma ação na Justiça aqui do Paraná, para impedir que ele tirasse o diretor-geral, mudasse os delegados do lugar. Eu entrei com uma ação contra esse Eugênio Aragão. Aí, quando a matéria começa a dizer representantes de movimento social, para mim aqui é representante de organizações criminosas, MST, o seu João Pedro Stede. Ou você acha que esse cara aqui... Olha, gente, MST só sobrou as lideranças, porque lá na ponta é agricultor familiar, é gente humilde, pobre, que precisa de ajuda, precisa do governo, sem ser um governo sem vergonha, que vai lá e dê terra, dê como ele plantar, como ele manter sua família. Isso daí é agricultor familiar, é os pequenos que estão lá na ponta. Agora dizer que esse cara... Aí professor universitário. Bom, os últimos que eu vi são os da Universidade Federal, que passaram a mão no dinheiro público, fizeram a limpa, querem voltar. E profissionais liberais. Você já imagina o que é. Eu falo mesmo. Tem gente fazendo sinal aqui, por que você está falando tudo isso? Está batendo em professor universitário, está batendo em sem terra, coitadinho desse... Leva para casa. Se você está escutando e está com pena desse povo, abra um quartinho lá no fundo da sua casa. Põe ele ser motorista lá da sua família, alguma coisa assim. Porque aqui, para mim, esses caras que estão querendo Lula de volta à presidência. Que mais que tem, Jota? O que diz esse documento aí? Brasil precisa de Lula. Escuta o resto desse documento aí. Pois é, delegado, o documento diz e afirma, né? Brasil precisa de Lula e defende com que o petista será possível avançar na inclusão social, assegurar a soberania sobre o pré-sal e o território nacional também. Fazer com que o Brasil volte a ter um papel ativo no cenário internacional, segundo eles, e a distribuir com todos os brasileiros aquilo que os brasileiros produzem. O PT está divulgando o conteúdo do manifesto em redes sociais em geral, viu, delegado? Bom, para finalizar aqui, esse que eu chamo do fala delegado, que é quando eu falo mesmo o que eu penso, levo o pau, o nego me põe em denúncia não sei da conta, e eu viro bandido não sei da onde, mas eu não... Como é que o Bolsonaro sempre diz para mim lá no Congresso e fala no microfone? Soldado que tem medo de ir para a guerra é covarde. Se esses bandidos aqui quiserem me processar, me denunciar, me colocar em delação, coloque na P daquele lugar. Pode colocar. Eu não saio do campo de batalha, eu sou delegado da Polícia Federal que está deputado federal. A partir da hora que eu me misturar, realmente tiver medo de aparecer numa denúncia, eu não vou falar mal de fulano porque ele é amigo de um empreiteiro que vai mandar botar meu nome, que o senadorzinho lá, não sei das quantas, que ficou preso, disse que eu estava envolvido ontem. Eu largo isso aqui, virei covarde e frouxo. Então o pau come, vai continuar comendo em Brasília, e eu não estou nem preocupado. Se os caras querem voltar, os tais artistas intelectuais do PT, dos partidinhos puxadinhos de esquerda, querem voltar com o Lula presidente, é óbvio que é para safadeza. Ninguém quer botar um chefe de uma organização criminosa, bandido, assaltante, que roubou o país de novo no governo, se não é para mamar na teta dos nossos impostos de novo, né? Querem voltar a mamar nessa teta. Mas teve um manifesto que tornou um assunto do momento na rede social, no Twitter do Brasil inteiro. A apresentadora da rádio Jovem Pan, Paula Carvalho, impulsionou uma hashtag que eu vou começar a botar. Atenção, meu pessoal de Twitter, de rede social. Lula presidente com Z. Lula presidente com Z. Podia ser até Lula presidenta com Z e um A no final, para lembrar da infâmia que foi embora do poste que ele criou, chamada Dilma Rousseff. Que impulsionou para criticar a manifestação dos caras que se dizem artistas intelectuais. A tag, hashtag Lula presidente com Z, teve uma adesão enorme. A campanha, diz a Paula Carvalho, da Rádio Jovem Pan, parabéns para Paula, é uma homenagem ao réu candidato e aos intelectuais que o apoiam. Intelectual de meia tigela. Então é isso que a gente vê.
gente que ficou fora das boquinhas, dos cargos, apesar de eu não estar concordando nada com o atual governo, estou cada vez mais distante. Ajudei no começo, não escondi nada de ninguém, tentei ajudar, porque quem não ajuda e só faz oposição é porque não quer ver o país melhorar. Eu fiz oposição quando eu era uma quadrilha, mas se agora também está virando do outro lado, daqui a pouco eu não tenho mais o que fazer. Porque se a gente só quer fiscalizar, e depois quando muda a gente não quer ajudar, bom, eu tentei, vocês foram minhas testemunhas, tentei ajudar, tentei me comprometer, tentei ajudar, mas se o grupo que assumiu não tem nada a ver comigo e não está fazendo o que nós queremos para o nosso país, daqui a alguns dias talvez vocês me vejam de novo na oposição. É o que sobra fazer por esse país, é quando você tenta ajudar e vê que não pensam igual você pensa, não tem os fins que você pensa, é voltar para a oposição. Fazer o quê? Oposição a tudo. É isso que está sobrando. Então põe lá, hashtag Lula presidente com Z. Até o Cláudio já botou lá, o Fernando Stanesco também, a Amelinha quer tirar o Temer já também, o Ticiane abaixa os indultos para criminosos, cometeu crime tem que ser julgado e condenado. Ricardo Souza, com intervenção militar é a única solução. A Esther Leonor, o STF da noite, só engana o povo. Aqui a gente fala o que aparece, gente. Não tem censura, não tem nada. Se vier censura, eu vou contar para vocês que censurar. O Berguinho, porrada no PT. Tânia Teixeira fala sobre o STF. Falamos a semana inteira. Maria Aparecida, oposição até o país ter ordem e progresso. A Kátia Francischini, para cima deles, Fernando. Graça Castelo Branco, Brasil precisa de homens como o senhor. Obrigado, querida. E por aí afora. Jota, vamos continuar essa onda? Tem um respiro aí pra gente agora? Como é que tá aí? Agora são 18h17. Tolerância zero, com delegado Francischini. Lugar de bandido é na cadeia. O que temos aí, Jota? Muito bem, o delegado, são 18h17. Só para a gente trazer a informação aqui, olha, com o repórter Apolos Neto, ele que traz detalhes para nós, porque o Senado, delegado, vai criar ou pode criar na CPI ou uma CPI para investigar números da Previdência. Nós vamos acompanhar a informação e aí você comenta sobre esse caso, que é muito importante, né? Investigar os números da Previdência. Tolerância zero, com o delegado Francischini. Lugar de bandido é na cadeia. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, deve apresentar nos próximos dias o requerimento de criação da CPI da Previdência. Autor da iniciativa, o parlamentar destaca que já tem 29 assinaturas de apoio, 2 a mais do que as 27 necessárias. Historicamente ligada à causa dos aposentados e pensionistas, Paim entende que antes de se aprovar as mudanças, é preciso fazer uma investigação profunda nas contas previdenciárias e cobrar a conta dos grandes devedores. Que não há déficit, e o governo diz que há déficit, então vamos investigar. Vamos ver quem roubou, onde está o fraude, onde está a sonegação, onde está a corrupção, e vamos ver por que não cobram esses cerca de 500 bilhões de reais os grandes estão devendo pagar a Previdência. Entre o funcionalismo público, a proposta de criação de uma CPI para investigar as contas da Previdência é bem-vinda. Diretor da Pública, Central do Servidor e do Sindicato dos Servidores do Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União, Sindileges, Eduardo Dodge, acredita que um trabalho profundo de investigação no Senado pode trazer novas informações que ainda estão ausentes do debate da reforma. Nós estamos trabalhando justamente pela verdade em relação aos números da Previdência, que seja instalada essa CPI e que a verdade venha à tona, porque não há os números, não há transparência, não há diálogo. O Conselho Nacional da Previdência Social não foi ouvido, a admissibilidade da PEC 287 foi aprovada em tempo recorde e o Sindileges e a Pública vão divulgar o nome de cada parlamentar em cada um dos estados que votou a favor do desmonte da Previdência, que a PEC 287 é o desmonte, é o fim da aposentadoria dos brasileiros. A PEC 287, que estabelece mudanças nas regras de aposentadoria dos brasileiros, se encontra em fase de debate na Comissão Especial na Câmara. Já foram apresentadas diversas emendas que modificam o texto original enviado pelo Palácio do Planalto. O prazo para apresentação de sugestões segue em aberto e deve terminar até o início da segunda semana de março, a depender
do número de sessões no plenário da Câmara dos Deputados. De Brasília, Apolos Neto. Fala, delegado. Bom, gente, você ouviu aí a entrevista, a matéria lá na ponta que os nossos repórteres fizeram. E fica a pergunta. Senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Que partido que é senador Paulo Paim? PT? Mas não era o PT que estava há 13 anos no poder? 8 do Lula, 12 de Dilma, mais um interrompido pelo impeachment? Por que o senador Paulo Paim, do PT, nunca pediu uma CPI da Previdência Social nesses 13 anos? Não é 1, 2 ou 3 anos, é 13 anos de governo petista. Agora um senador do PT vem pedir uma CPI da Previdência. Sempre que eu vejo CPI, eu que já fui da CPI da Petrobras, CPI do Cachoeira, CPI de tudo que você imaginar, eu fico pensando, o que há por trás da CPI? Tanto que teve aquela pauleira na CPI da Petrobras que eu tive que denunciar metade dos que estavam lá da confusão. E deu o que deu, vocês assistiram às operações na Lava Jato da CPI da Petrobras. Será que ele quer inviabilizar a reforma da Previdência? Será que ele quer trazer números de quem estava no Ministério da Previdência e pode ter assaltado a Previdência Social? Eu não sei até agora, mas um senador do próprio PT, depois de 13 anos de governo do PT, pediu uma CPI na Previdência Social, cheira estranho. Agora, que a reforma da Previdência precisa ser feita é óbvio. O país está falido, quebrado. Agora a gente tem a lição de casa dos políticos para fazer primeiro. Fechar a torneira dos gastos públicos, que são gastos que estão sobrando por aí. Tem dinheiro sendo escoado pelos ralos, primeiro, da incompetência e, segundo, da corrupção. Só olhar a Operação Lava Jato, a Operação Zelotes, a Operação Acrônimo. A Polícia Federal está tendo que usar o dicionário para poder fazer nomes de operações. Então, o delegado pega lá os 500 folhas lá do dicionário, abre, põe o dedo em cima para escolher que nome dá para a operação. Porque é tanta corrupção que cada hora vem um nome diferente de uma operação. E vem o senador fazer uma CPI. Então, primeiro o governo faz sua lição de casa. Fecha a torneira da incompetência, a torneira da corrupção e a torneira do que não presta. Vamos fazer reforma da Previdência pro coitadinho do INSS, o pedreiro que está nos ouvindo agora, voltando para casa, motorista de táxi, a doméstica, o funcionário público lá, a enfermeira, o professor, o policial. Vamos fazer para todo mundo? Vamos. Então vamos começar a fazer o seguinte, vamos cortar as verbas de gabinete dos políticos. Eu estou aqui. Se cortarem, eu voto junto. Eu fui um dos autores do requerimento, junto com mais 5, 6 deputados, que há 6 anos atrás cortou o 14º e 15º salário de deputado federal. É isso mesmo que você está ouvindo. Tinha 14º e 15º salário. Quem é mais antigo lembra disso. Os meninos mais novos que estão começando agora a se envolver, não lembro disso. Mas fui um dos autores lá atrás, dessa sem-vergonhice que tinha. Se vier de novo, eu vou participar, porque pode vir muito engraçadinho dizer, por que ele já não abre mão agora? Já estou dizendo, se vier eu sou um dos primeiros que você vai ver lá participando e apoiando. Mas você acha que alguém vai mexer nisso e tem chance de ser aprovado isso? Eu não sou otário e não estou querendo fazer você dizer mané aqui. Tem chance disso aprovar? Não. Mas na do povo, naquele lugar do povo tem. Vamos fazer a reforma da Previdência, vamos. Precisa. Mas vamos botar cada coisa no seu lugar nessa história da reforma da Previdência. Do jeito que está, o cara vai trabalhar, dependendo de algumas carreiras, até 65 anos de idade. Imagina, vou pegar só um para não dizer que eu estou puxando para a polícia, que eu estou defendendo fulano, ciclano, beltrano. Vamos pegar o professor. 35 anos em pé em sala de aula, aguentando aquela montoeira de menino, fazendo aquela balbúrdia, ele acalma um, ganha o outro, ensina o outro. Aguenta ficar 35 anos em pé em sala de aula? Não aguenta, gente. O soldado da Polícia Militar na esquina de um jogo de futebol, no outro dia numa operação, no outro dia fazendo busca de madrugada e dentro da viatura fazendo policiamento, aguenta chegar em 65 anos de idade. Então, tem coisas também que não dá. Tem setores que não recolhem previdência.
Tem instituições que não recolhem previdência. Tem empresas que tiveram benefícios fiscais nos últimos anos. A gente vê a quantidade de medida provisória que foram esquemas agora com as delações premiadas, que deixaram de arrecadar bilhões. Não são esses bilhões dos desvios que estão fazendo falta agora na reforma da Previdência? Então eu acho que a pessoa consciente que está me ouvindo agora apoia, como eu apoio, a reforma da Previdência. Mas temos que botar as coisas nos seus lugares. Quem não contribui tem que começar a contribuir. Setores que estão envolvidos em corrupção têm que ser expurgados. O governo tem que fechar a torneira. Cada um com a sua contribuição. E não jogar tudo nas costas do trabalhador em geral, principalmente os mais pobres e humildes, que são os do regime geral de previdência, e dizer que agora ele vai ter que trabalhar mais 15, mais 19 anos de contribuição, porque roubaram demais, desviaram demais, quebraram a Previdência, quebraram o país, e é ele, de novo, é na dele que vai pagar tudo isso. Então, quando eu vejo, finalizo dizendo o seguinte: senador do PT, que teve 13 anos no governo, propor uma CPI da Previdência, eu fico abismado de ver o que pode ter por trás de tudo isso. Jota. Agora são 18 horas e 26 minutos. Lembrando que o nosso WhatsApp, para você falar com o delegado Francisquini, se você está em Curitiba, é o 041. Está fora de Curitiba, você coloca 041 99958 7777 e você faz a sua reclamação, participa conosco, dá sua ideia e também a sua sugestão, que é muito importante para você ajudar o delegado Francisquini a fazer o programa Tolerância Zero, um programa feito para você diretamente para todo o Brasil. Delegado, nós temos uma informação aqui que o quebra-quebra ainda não acabou, viu? Não acabou, e uma briga entre torcedores do Atlético e o Curitiba ontem, teve jogo do Atletiba, e o quebra-quebra continuou ontem à noite em pleno horário do Clássico Atletiba. A confusão começou na estação Tubo Coronel Lucídio, na Avenida 7 de Setembro, e envolveu dezenas de pessoas. O ônibus biarticulado ficou bastante danificado durante esse conflito, e pelo menos 10 vidros foram destruídos. Imagens das câmeras de segurança mostraram o exato momento da confusão com a chegada da Polícia Militar. De acordo com o motorista da linha Santa Cândida Capão Raso, essa é a segunda vez que passa por uma situação como esta. Chegando na Coronel Lucídio, percebi que um grupo aguardava o que estava dentro do ônibus, segundo o motorista. Nisso foram pedradas para todos os lados, então arranquei o ônibus para sair dali, mas foi bastante feio, lamentou o motorista do coletivo. Olha, delegado, biarticulado então seguiu até a estação Aferespolha, onde a Polícia Militar fez a abordagem dos marginais, prendeu alguns envolvidos, como nada foi encontrado, todos foram liberados. Olha só que fato mais quebra-quebra, delegado. E o pior, Jota, a gente já teve na semana passada aquele caso lá do confronto no Rio de Janeiro, acho que, se eu não me engano, Flamengo e Botafogo, que mataram um torcedor com golpes de espeto de churrasco. Olha o nível da violência que estão as torcidas organizadas. E teve aquele caso, aquela infelicidade, aquele acidente. Imagina o que sofre a família de perder um jovem com um tiro da Polícia Militar. Foi um tiro, pelo que nós notamos lá, foi um tiro acidental. Destrói também a vida daquele policial, que ninguém consegue ficar, com certeza, na sua sanidade mental, matando um jovem com um tiro acidental. Mas isso mostra que as torcidas estão cada vez mais violentas. A gente precisa fazer uma legislação mais forte. Nesse caso, teve um idoso de 75 anos, Jota. O que aconteceu aí com o idoso aí? Pois é, esse idoso de 75 anos, delegado, ele foi atingido durante o confronto, né? Não sabia o que estava acontecendo, de repente começou a levar bordoada, segundo o cabo Cordeiro do Corpo de Bombeiros. Ele se recusou a ser levado ao hospital, inclusive, não sabemos se foi um estilhaço ou pedra diretamente que acertou ele. Como o ferimento não foi tão grave, não pudemos obrigar esse idoso para que fosse até o hospital, disse o socorrista. Chama atenção o fato de que os envolvidos de dentro do biarticulado não usavam camisas de nenhum dos clubes. Então, o atletismo ainda estava acontecendo, delegado, e parece que é proposital. Eles marcam por redes sociais esses encontros e a polícia não consegue detectar muitas das vezes, viu, delegado? E eles estão cada vez mais avançados. Eles sabem que a Polícia Militar está monitorando, a Guarda Municipal está dentro dos ônibus.
Eles não estão usando as camisas dos times quando eles vão para esses confrontos, justamente para a polícia demorar para chegar quando inicia o confronto, porque senão a polícia já vai acompanhando. Precisamos de uma lei igual a da Inglaterra, uma lei dura, igual foi naqueles hooligans, torcedores da Inglaterra que quebravam a Europa inteira onde o time da Inglaterra ia jogar. Tem que identificar, tem que proibir de assistir jogo de futebol, tem que ir para um local cumprir pena para aqueles que cometem crimes graves, e aqueles que fazem a baderna e não cometem crimes graves, eles têm que assistir palestras durante o jogo. Por isso que tem que ter biometria na porta do estádio. Biometria tem que ter o dedão do caboclo lá na porta do estádio, senão ele vai com identidade falsa, engana, entra por uma outra portaria, não tem como controlar. E famílias de bem, viu, delegado? Pessoas de bem que acabam colocando a camisa do seu time para ir até o estádio, se deslocar até o estádio. Essas famílias essas pessoas acabam apanhando de torcedores rivais, não fizeram nada e acabam apanhando. Então eles hoje vão com a camiseta por dentro da calça para colocar somente no estádio. Quem é que vai levar o filho, ou a esposa, ou vai levar amigos, assim, principalmente os meninos mais jovens que querem ir ver o futebol no estádio, com um bando de gladiadores, de bandidos. Quando eu vejo filme eu já vejo, tem muita gente de bem nas torcidas organizadas, porque eu conheço vários. Gente que participa, que gosta do grito de guerra, da bandeira, aquela emoção do gol. Mas mesmo esses que participam de torcidas organizadas, gente séria, gente que leva amigos junto, estão desanimando. Então a polícia tem que agir e nós temos que fazer leis. Senão vai ser sempre isso. E a torcida tem que ser firme. Vagabundo como esses aqui, que matam com espeto de churrasco, que pedra na cabeça de um idoso de 75 anos de idade, sabe o que ele respeita? A borracha da polícia. Borracha com um BU. Só isso que serve para vagabundo como esse. Quando você vê teu filho chegando em casa, que é de torcida organizada, com marca de borrachada, liga para a polícia, liga para a delegacia e diz, identifiquei mais um aqui em casa. Talvez isso está salvando a vida dele e a vida de outras pessoas, porque não é possível a gente assistir nego que não presta, que é vagabundo, que é sem vergonha, aprontando em jogo e botando as nossas famílias em risco. Eu não estou mais levando ninguém. Meus pequenos adoravam ir em jogo, eu levava, hoje eu tenho medo de sair na saída, ter um confronto e machucar. Imagina a família comum que não vai mais para estádio. Por isso que é mais fácil passar o jogo, como o Atlético e o Coxa fizeram, transmitiram pelo Facebook. Então é mais fácil, nós vamos assistir agora pelas redes sociais os jogos de futebol, porque não dá nem para ir para o estádio mais, Jota. Como é que foi o final do feriado do Carnaval, Jota? Pois é, nessa delegado. Questão dos acidentes aí do Carnaval. Inclusive eu estava olhando aqui, enquanto você fazia um comentário, a gente vai sair da área urbana e vamos para as estradas, porque mais de 14.500 veículos acima do limite de velocidade, 173 motoristas flagrados dirigindo sob o efeito de álcool, 843 manobras de ultrapassagem proibidas. Este foi um dos balanços das ações prioritárias de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal ao longo dos 6 dias da Operação Carnaval no estado do Paraná. Delegado, com um saldo de 20 mortos, esse é um dado básico que nós temos, pode ter certeza que o dado oficial deve fechar, porque tem pessoas nos hospitais que, infelizmente, acabam, às vezes, não resistindo aos ferimentos. Então, a estatística pode aumentar. E um saldo, como eu falei, de 20 mortos, 196 feridos, 192 acidentes atendidos no estado. A operação da Polícia Rodoviária Federal começou na última sexta-feira, no dia 24, e foi concluída no final da noite de ontem. O total de mortes mais do que dobrou em relação ao mesmo feriado do ano passado, quando 8 pessoas haviam morrido nas rodovias federais do estado do Paraná. Mas ficou abaixo do Carnaval de 2014 e teve 26 mortes. Já os números de feridos e de acidentes ficaram bem próximos aos de 2016. Entre as principais causas dos acidentes com mortes no Carnaval deste ano estão ultrapassagens indevidas, desobediência à sinalização, sono, a pessoa estava cansada, desatenção e também, obviamente, o fator principal, delegado, que é a negligência no volante. Jota, o que eu estou vendo aqui que 8 das 20 mortes ocorreram em colisões frontais. 13 aconteceram à noite ou de madrugada, com exceção de uma, todas foram com pista seca. Então, a desobediência à sinalização, ultrapassagem indevida, excesso de velocidade, o sono, desatenção, negligência. Eu via hoje uma reportagem com a Polícia Rodoviária Federal na hora do almoço,
E foram centenas de motoristas flagrados dirigindo embriagados no estado do Paraná. Você imagina isso multiplicado pelo Brasil. Quantas pessoas sob influência de álcool ou de drogas também que estavam dirigindo. E, infelizmente, os dados são terríveis, né? 20 mortos, 196 feridos, 192 atendidos só aqui no Paraná. Então, multiplique isso aí para o teu estado. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, o estrago que foi o carnaval nas redes sociais. Muita gente morta, gente ferida. Aqui está 173 pessoas flagradas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas e 843 manobras de ultrapassagens proibidas. Isso, gente, Polícia Rodoviária Federal. Estou falando em rodovias federais. Imagina nas estaduais, se a gente fizer um levantamento completo de tudo que aconteceu nesse carnaval. Não foi fácil não, né, Jota? Não foi. A estatística, delegado, com certeza, ela foi bem maior. Tem os números, como eu falei, de pessoas que ainda se encontram internadas, e fora aqueles casos que as polícias acabam não detectando, pessoas embriagadas sob o efeito de álcool, que não foram abordadas pela polícia. Infelizmente, esse número, a estatística, é muito maior do que os números passados a nós aqui do Tolerância Zero, delegado. Jota, não é fácil não a gente ver um resultado como esse. A Polícia Rodoviária Federal trabalhando a todo vapor. E 20 mortos, eram 8 ano passado. A gente sempre espera que o número baixe. Então, muito cuidado. Você que está agora nos escutando, nos acompanhando, aí, cuidado no trânsito. Principalmente o carnaval terminou, mas ainda tem muita gente voltando de viagem nesse final de semana, nos próximos dias aí. Eu queria, Jota, trazer uma matéria especial sobre o foro privilegiado. Muita gente me pergunta o que é o foro privilegiado. O que é? É o deputado que vai ser julgado só pelo Supremo? O Sérgio Moro não pode julgar deputado? O governador só pode ser julgado no STJ lá em Brasília, não pode aqui por um juiz ou pelo tribunal? Então, para você entender por que muitos como eu lutam para derrubar o foro privilegiado, porque eu acho que em assuntos que não sejam assuntos que tenham a ver com a minha atividade parlamentar, eu tenho que ser julgado pelo juiz de primeira instância. Esse é o meu entendimento. O que for da atividade parlamentar, no exercício da atividade, não corrupção, desvio de verba pública, etc., ou outros crimes cometidos, então é importante, porque muita gente fala do foro privilegiado, eu vejo os comentários aqui, mas não sabe o que é. Parece que nós temos uma matéria aí, Jota, sobre foro privilegiado? Temos sim, delegado. Inclusive, a Tatiana de Souza traz detalhes sobre essa informação, até porque coincidentemente, ontem, uma senhora perguntava para mim, viu, delegado? Jota, o que é foro privilegiado que vocês tanto comentam lá no Tolerância Zero? Foro privilegiado, obviamente, você já vai explicar, mas quem tem mais detalhes para nós é a Tatiana de Souza, que está conosco já com as informações. Tatiane. Tolerância Zero com o delegado Francisquini. Lugar de bandido é na cadeia. Passado o carnaval, a atenção se volta novamente para Brasília. É que políticos estão apreensivos com a iminência de divulgação de uma nova lista de citados nas delações da Lava Jato. A situação só é amenizada com a possibilidade do benefício do foro privilegiado. O instrumento foi criado ainda na ditadura militar e ampliado pela Constituição de 1988. O objetivo é reduzir a pressão política nos julgamentos. Desse modo, os beneficiados só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. O professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Luiz Guilherme Arcaro Conce, explica, no entanto, que a quantidade de favorecidos acaba tornando o sistema falho. O que ocorre, na verdade, é que no Brasil nós temos um enorme número de autoridades que detêm foro privilegiado. Some-se a isso uma questão também histórica de agravamento ou multiplicação também das números de processos na distância superior. Some-se a isso também a falta de estrutura e muitas vezes experiência, inclusive, para julgar alguns processos. Para a população, o foro privilegiado, na maioria das vezes, é entendido como um privilégio. Só para aqueles que estão no exercício da função, tudo bem.
Agora, para aqueles que pretendem a função, por exemplo, de presidência, vice-presidência, então esse aí já é diferente. Manuel Gomes Soares, técnico tributário da Receita Estadual. A maioria dos processos eu acabo prescrevendo no STF. Então, a gente não tem como não atrelar foro privilegiado com impunidade. André Ramos. O foro privilegiado, acho que eles não devem ter. Isso aí tem que ser excluído, porque dá muita amplitude para ele se defender, né? Isso aí eu acho que a população deve se expor nesse sentido para cortar o foro privilegiado deles. É bem Correia, eu sou supervisor de estacionamento. Várias propostas de mudanças e extinção do foro privilegiado tramitam no Congresso Nacional. O jurista Luiz Guilherme Arcaro Conce defende a ideia que limita o benefício a alguns cargos. Ele deveria, isso sim, ser bastante reduzido, que ele alcance unicamente algumas poucas autoridades. Por exemplo, o presidente da República, presidentes das casas legislativas, para o procurador-geral da República. E nada mais do que isso. Dados da Associação dos Juízes Federais do Brasil apontam que mais de 45 mil ocupantes de cargos públicos têm um direito ao foro privilegiado no país. De Porto Alegre, Tatiane de Souza. Estamos apresentando Tolerância Zero, com delegado Francischini. Lugar de bandido é na cadeia. Gente, a gente acompanha aí a história do foro privilegiado que você viu a matéria que vê. São milhares e milhares das supostas excelências, autoridades, políticos que têm o chamado foro privilegiado. Quer dizer, que alguém na justiça de nível acima do juiz de primeira instância, aquele juiz que fica nas cidades, que tem que julgar aquela pessoa. Ou seja, geralmente ele é julgado por tribunais, ou seja, por mais de um juiz, 3 ou mais juízes julgando algumas autoridades. Então, se você pegar aí os prefeitos, eles são julgados pelos tribunais de justiça, os governadores pelo Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília, deputados, senadores, ministros, o presidente da República e outros, Supremo Tribunal Federal. E vai ainda assim, se você somar tudo isso que tem pela frente, os secretários de Estado também no Tribunal de Justiça. Então, o juiz de primeira instância acaba julgando, a maioria das vezes, só aquelas pessoas envolvidas com crimes que não têm uma função no governo e ocupam uma função. Essa que foi a grande briga toda da Dilma nomeando o Lula para virar ministro, para escapar da mão do Sérgio Moro, Temer indicando Moreira Franco para também ter foro privilegiado e sair da mão do Sérgio Moro e ir para o Supremo. A gente assiste todos os dias algo que nos constrange e nos deixa atentos contra os nossos governantes por usarem essa ferramenta que é a nomeação para cargos públicos como forma de dar uma suposta proteção. Tem muita gente que diz, e aqui trazemos a polêmica, que é muito pior ser julgado no Supremo Tribunal Federal do que por um juiz de primeira instância. Por quê? Porque diz que quem é julgado no Supremo Tribunal Federal não tem recurso. Se for condenado no Supremo, vai preso, não tem mais para onde recorrer, é a última instância. E quem é julgado em primeira instância vai para a segunda instância para o tribunal, ainda pode ir para o STJ, ainda pode ir para o STF. Essa que é o grande item de batalha dos juristas hoje. Mas voltando aqui, e vocês vão ver que como tudo tem a ver realmente com o foro privilegiado, delação premiada, coisas que nós brasileiros não estávamos acostumados a ver, nós temos uma matéria aqui sobre o Marcelo Odebrecht, que continua tomando conta dos noticiários em todo o Brasil. Ontem ele foi ouvido aqui em Curitiba pelo ministro Herman Benjamin, o ministro do TSE, que está avaliando se a chapa Dilma Temer cometeu crimes de captação ilícita de recurso, o caixa 2 de campanha. Está mais do que escancarado que é verdade, né? Delações, dinheiro apreendido, gráficas que não existiam por aí afora. Mas o
o Marcelo Odebrecht, nesse depoimento, reclamou e berrou que ele já está preso há muito tempo e disse o que ele pensava do governo, o que ele pensava lá do pessoal de Brasília. O que tem aí na matéria, Jota? Qual é a frase do Marcelo Odebrecht? Eu estava acompanhando aqui, delegado, enquanto você fazia o comentário. Nesse depoimento aí, ele disse o seguinte, né? Eu era o otário do governo, eu era o bobo da corte, segundo Marcelo Odebrecht. Nesse depoimento que ele prestou ontem aqui à Justiça Eleitoral, o empresário Marcelo Odebrecht disse que como se sentia o bobo da corte do governo federal. Ao falar sobre a situação da empreiteira baiana, que leva o seu sobrenome, o ex-presidente do conglomerado demonstrou descontentamento por ser obrigado a entrar em projetos e também em empreendimentos que não desejava e bancar repasses às campanhas eleitorais sem receber as contrapartidas que julgava necessárias. O Marcelo Odebrecht declarou que mantinha contrato frequente com o alto escalão do governo, como Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do governo Dilma, com quem disse negociar repasses também às campanhas eleitorais. Eu não era o dono do governo, eu era o otário do governo, segundo ele, palavras de Marcelo. Eu era o bobo da corte do governo, como afirmou ele, segundo relatos escolhidos hoje pelo jornal O Estado de São Paulo. O empresário também se mostrou incomodado por divergências com seu pai, patriarca e presidente do Conselho de Administração do Grupo Odebrecht, Emílio Odebrecht, da forma de apoio ao governo. No depoimento, delegado, só para você ter uma ideia, Marcelo Odebrecht falou com naturalidade do Caixa 2 das campanhas eleitorais e defendeu a legalização do lobby e disse que a Odebrecht não era a única empresa a usar doações para conquistar apoios políticos. Gravíssimo isso, segundo ele, o uso do dinheiro do Caixa 2 em campanhas eleitorais é algo natural, é cotidiano nas campanhas eleitorais, isso que ele quis passar nas informações, mas que de alguma forma envolve também o pagamento de propinas, delegado. E o Sérgio Moro, ano passado, né, acho que foi em março do ano passado, já tinha condenado o Marcelo Odebrecht a 19 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa. Ontem foi uma ação do Tribunal Superior Eleitoral na chapa Dilma Temer, e o grande debate é, dá para caçar só a Dilma, que já sofreu impeachment, e manter o Temer, ou os dois é indissociável e tem que os dois serem caçados pelo Tribunal Superior Eleitoral? Esse é o grande debate sobre até onde vai a participação de cada um dos dois. Não tem nenhum santo, nenhum anjo aqui no meio, a gente só vê que, na verdade, além da corrupção ativa e passiva, ou seja, quem deu e quem recebeu dinheiro, tinha muita extorsão do PT e de todos esses partidinhos, ou seja, todos, não escapa nenhum. Você vê aqui, ministro da Fazenda Guido Mantega, antes era o outro ministro, como é que era o nome do outro ministro que também estava no meio? Era o Palocci. Tanto que se você vê os nomes que se usavam, era o italiano e o pós-Itália. É óbvio que italiano era o Palocci, e o que veio, o ministro da Fazenda que assumiu depois, o Guido Mantega, acho que é o pós-Itália, que receberam aí 300 milhões de reais negociados lá, que eram para ser usados em campanhas políticas, em Caixa 2, quem sabe se chegou mesmo em campanhas políticas ou não foi para o bolso de muita gente, se isso não foi parar em triplex, em sítios de Atibaia, em Guarujá, em palestras, em construções, em aviões. Sabe Deus onde foi parar tanto dinheiro. Você vê, só numa canetada com 2 nomes da lista do PT e da Odebrecht, 300 milhões de reais. Eu falo e muita gente metendo a porrada em mim. Vocês vão ver amanhã, lá no Congresso, que eu, de novo, como infantaria, que bate, vou levar um monte, mas faz parte. Não vou deixar de ler essas matérias, vou continuar trazendo e vamos continuar chegando aí. Nós batemos recordes semanas passadas, atingimos num dos dias 250 mil pessoas com o nosso programa, e por isso que eu tenho que manter essa linha. O povo quer escutar a verdade, chega da história do politicamente correto, que vem aqui para fazer um programa de amor e carinho com a população, mandando beijos e abraços, e está todo mundo cansado da política, dos todos os poderes imagináveis do que acontece no nosso país. O que mais que tem aí, Jota? O que está acontecendo aí na nossa fronteira? O que está acontecendo na Amazônia, Jota? Agora são 18 horas e 49 minutos. Olha, delegado.
tá dando uma impressão, delegado Francisquini, que o Exército, a Polícia Federal, o Ministério Público, né, estão se cansando. Pelo menos é o que dá a entender pela informação. O Exército, a Polícia Federal e o Ministério Público dizem que não conseguem controlar a entrada de cocaína na Amazônia. Olha essa matéria. Uma linha tortuosa de 1.632 quilômetros é desenhada por rios em uma área praticamente inabitada na floresta amazônica. Esse é o cenário da tríplice fronteira brasileira com os maiores produtores de cocaína do mundo, que é o Peru e a Colômbia, com armamento pesado e lanchas potentes. Narcotraficantes dos dois países enfrentam poucos obstáculos no transporte de armas e drogas para Tabatinga, na Amazônia, do lado brasileiro. A cidade onde a pobreza e a falta de infraestrutura são flagrantes é descrita por moradores da região como quintal da FDN. A sigla se refere à facção criminosa Família do Norte, que ficou conhecida mundialmente nos primeiros dias de 2017, quando dezenas de homens foram decapitados e esquartejados nos presídios de Manaus. A origem dos massacres nas prisões, segundo autoridades, é justamente a disputa pelo controle dessa rota amazônica aí, da cocaína ou da coca, como queira. Argumentado falta de verbas e incentivo do governo, as forças de segurança da região dizem não conseguir controlar o vai e vem no mercado ilegal na fronteira. Então temos informações que com os recursos que temos hoje em Tabatinga é impossível controlar a fronteira, disse um agente da Polícia Federal mirando a imensidão no Rio Solimões, do único posto fluvial das forças de segurança na região. Ontem eu falava, viu, delegado, no término já do programa, onde eu dei uma informação, enquanto o governo federal, os governos estaduais não investirem, obviamente, em segurança pública, não darem mais qualidade, estrutura para as polícias poderem trabalhar, esse tipo de notícia que nós vamos ler aqui, ó. A própria Polícia Federal desanimando, o Ministério Público desanimando, porque o excesso, o trânsito de cocaína é maior do que a estrutura que eles têm para defender e para evitar, inibir esse tipo de crime aí no Brasil, delegado. Você acha que alguém está preocupado lá em Brasília, lá nos ministérios, no Congresso, com a cocaína que entra pela Amazônia? Quem acha que sim, ganha um prêmio se eu conseguir achar alguém que acha que alguém está se importando com a população, com a droga que entra todo dia, que está destruindo as famílias e que está cada vez deixando mais as organizações criminosas que estão dentro dos presídios e fora dos presídios milionárias. Enquanto a polícia não tiver estrutura, helicópteros, aviões, policiais bem pagos, bem treinados, uma corregedoria forte para tirar os bandidos de circulação da própria polícia, não vai adiantar nada. Precisamos ter essa força-tarefa entre as Forças Armadas e a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Precisamos levar as unidades militares para a fronteira, porque a guerra é lá. Nós não vamos entrar em guerra com o Paraguai. Pode ficar tranquilo, gente. Ninguém vai entrar em guerra com o Paraguai, ninguém vai entrar em guerra com a Bolívia, muito menos com Cuba. Mas a nossa guerra é com o crime organizado. A nossa guerra é todos os dias com o tráfico de cocaína, com o tráfico de fuzis para o Rio de Janeiro, com os explosivos que vêm para o Paraná e para São Paulo para explodir caixa eletrônico. E um dia vai explodir uma família dentro de um caixa desse, vocês vão ver. Por isso nós precisamos dar apoio à polícia. Polícia desestruturada, em que a saída do governador do Espírito Santo foi mandar prender os caras que estavam liderando a greve. Muito bom, governador, muito bom, secretário de Segurança. Se a sua saída para uma questão qualquer foi mandar prender todo mundo, parabéns. Não resolveram bulhufas. Os bandidos continuam felizes da vida nas ruas, matando, assaltando, estuprando, de vez de reforçar a polícia. Não precisa ser só salário, não. Estrutura, plano de carreira, dar uma visão de futuro, cuidar das famílias das polícias. Não, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que todo mundo é vinculado ao Bolsonaro, vamos mandar prender, vamos fazer uma mídia bonita nacional, vamos enganar a população que isso resolveu o problema da greve, da insatisfação, das famílias que não conseguem pagar nem a escola dos filhos, que são os soldados da Polícia Militar, os cabos, sargentos, e vamos fingir que está tudo bem. Então é isso que a gente vê por aí. Eu queria finalizar aqui com uma notícia de última hora, que veio para minha mão aqui, saiu há poucos minutos, no G1 da Globo, aqui lá em São Paulo. Fundador da Mancha Verde, da torcida Mancha Verde, é encontrado morto na Zona Sul com 22 tiros.
Moacir Bianchi foi encontrado dentro do próprio carro que dirigia por homens que vinham em outro veículo. Torcida diz que encerra as atividades por tempo indeterminado. Então, dos fundadores, a gente estava falando de torcida organizada, da zona que está esse negócio de torcida organizada, da violência, de quadrilhas que estão se infiltrando, está aí. Fundador da Mancha Verde, encontrado morto na madrugada dessa quinta, com seu carro, 22 tiros, segundo o boletim de ocorrência. Tinha 48 anos. Estava num Honda Cid preto, no banco do motorista, com o corpo caído no banco passageiro. Bianchi levou 5 tiros na barriga, 5 no pescoço, 3 no ombro direito, 1 no rosto e 1 no lado direito do tronco, 5 no braço direito. Vocês têm dúvida que isso foi uma execução? Daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo que foi um assalto, né? Que foi um latrocínio, que isso foi um assalto. Suspeitos saíram do carro que parou por último, fizeram os disparos. Os motoristas dos dois veículos deram marcha ré e fugiram. O caso está sendo investigado lá por São Paulo. Mas a Mancha Verde era a principal torcida lá do Palmeiras. Então o seu presidente tomou lá, um dos fundadores, 22 tiros. Se a gente não fizer nada, é isso que nós vamos trazer de notícia todo dia. Tiroteio, morte, gente inocente, um idoso de 75 anos alvejado a tiros. Então nós temos que mudar em Brasília a legislação. A polícia tem que descer a borracha nesses vagabundos mesmo, porque a maioria tem um monte de vagabundo infiltrado. Tem que cadastrar esses caras com biometria e não poder entrar mais em jogo. Encontrou na rua, cadeia. Gente desse nível só entende uma coisa, é cadeia. Jota, vamos se despedindo que nós estamos chegando perto do nosso horário. Não tem mais muita coisa para hoje. Essa torcida da Mancha Verde mostra que a gente está certo quando a gente bateu hoje, não foi, Jota? Tá certo. Delegado, amanhã eu vou trazer novamente essa matéria para você comentar que as viaturas em algumas cidades, principalmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, estão sendo usadas para manter os presos, porque não tem vaga nos presídios, viu? Amanhã essa matéria eu vou trazer para você comentar. Virou chilindró? Virou chilindró. A viatura não pode virou fazer... Cadeia. Não pode porque virou cadeia. E será que tem direito à indenização também, gente? Deve ter, né? Do jeito que o sistema está indo, né, delegado? Mas não tem vaso sanitário dentro da viatura. Vamos ter que achar alguma coisa para dizer que também lá a condição é insalubre para dar indenização. Despede aí, Jota. Tá certo. Amanhã a gente volta. Obrigado pelo carinho da audiência, delegado. Amanhã às 18 horas nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pelas redes sociais, todo mundo, né? E aqui pelo Paraná, pela 92.9. Delegado, uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Gente, boa noite, obrigado novamente. Chegando ao fim de mais um programa. Vocês que participaram, está aqui o Gerson Magalhães, nosso amigo de todos os dias participando. Muita gente compartilha esse vídeo para nos ajudar a atingir o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Você pode nos assistir também, além da nossa fanpage no Facebook, Fernando Francischini BR. Você põe um BR de Brasil no final, tudo junto, sem ponto. Lá no Facebook você vai achar minha fanpage e vai poder assistir ao vivo todos os dias às 18 horas. Você também pode entrar no aplicativo. Muita gente perguntava hoje do aplicativo. Você pode entrar na loja virtual, tanto da iOS, que é do Samsung, como do iPhone, lá no App Store, e botar Fernando Francischini na pesquisa, você vai achar meu aplicativo que você vai poder baixar. Você também vai poder, no site, se você quer pelo site, o fernandofrancischini.com.br, você vai achar uma web rádio que vai estar transmitindo também ao vivo o nosso programa. E também pelas rádios, a 91.7 aqui em Curitiba e região metropolitana. 91.7 é lá em Guaíra. 92.9 aqui em Curitiba e região metropolitana. E lá, na região de fronteira, em Guaíra, você pode pela 91.7 FM. Então nós atingimos milhares de pessoas todos os dias, trazendo essa opinião firme, dura, contra as pessoas que estão assaltando o nosso país e contra os bandidos que assaltam a mão armada. Alguns lá em Brasília assaltam com a caneta na mão. Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Boa noite, um grande abraço a todos. Gente, obrigado de novo aí. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela participação. Gerson, um abração, gente. Tudo de bom para vocês.